Programa Cronos. Shalom, meus irmãos e irmãs em fé. Eu sou Asher, um humilde pastor de ovelhas, e hoje venho compartilhar com vocês uma história que ecoa através dos tempos, uma narrativa que nos lembra da fragilidade da natureza humana e do poder devastador do pecado. É a história de Caim e Ábel, os primeiros filhos de Adão e Eva, e do primeiro fratricídio que manchou a terra com sangue inocente. Após a queda no Jardim do Éden, nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram expulsos do paraíso e tiveram que enfrentar as duras realidades de um mundo corrompido pelo pecado. Foi nesse contexto de dor e redenção que nasceram seus dois filhos, Caim, o primogênito, e Ábel, o caçula. Caim, cujo nome significa aquisição, tornou-se lavrador, trabalhando a terra amaldiçoada com o suor de seu rosto, como Deus havia decretado. Ábel, por sua vez, tornou-se pastor de ovelhas como eu. Seus nomes e ocupações já prenunciavam o drama que estava por vir, pois enquanto Caim lutava contra a terra endurecida, Ábel cuidava de seres vivos, numa relação mais próxima da harmonia original do Éden. Com o passar do tempo, chegou o momento em que os dois irmãos decidiram apresentar ofertas ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra, enquanto Ábel ofereceu as primícias do seu rebanho e a gordura deste. A Escritura nos diz que o Senhor atentou para Ábel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Muitos se perguntam, por que Deus aceitou a oferta de Ábel e rejeitou a de Caim? A resposta, meus amigos, não está na natureza das ofertas em si, mas na atitude do coração daqueles que as ofereceram. Ábel trouxe o melhor que tinha, as primícias, demonstrando fé e reverência. Caim, por outro lado, parece ter oferecido sem o mesmo cuidado e devoção. A rejeição de sua oferta encheu Caim de ira. Seu semblante ficou abatido e o ciúme começou a corroer seu coração. O Senhor, em sua infinita misericórdia, advertiu Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Estas palavras do Senhor nos ensinam uma lição preciosa. O pecado está sempre à espreita, pronto para nos dominar. Mas temos a responsabilidade e o poder de resistir, de dominar nossas paixões e impulsos negativos. Caim tinha uma escolha diante de si, como todos nós temos diariamente. Infelizmente, Caim escolheu dar ouvidos à voz do pecado. Em vez de se arrepender e buscar agradar a Deus, ele permitiu que o ciúme e a inveja crescessem em seu coração. Um dia, ele chamou seu irmão Ábel para o campo. E ali, longe dos olhos de seus pais, mas sob o olhar atento do Criador, Caim atacou seu irmão e o matou. Imaginem, meus amigos, a dor deste momento. O primeiro assassinato da história humana, e não apenas isso, mas um fratricídio. O sangue de Ábel derramado sobre a terra clamava AOS céus. A criação que já gemia sob o peso do pecado original, agora era manchada com o sangue do justo. O Senhor, que tudo vê e tudo sabe, veio até Caim e perguntou: onde está Ábel, teu irmão? Caim, em sua arrogância e rebeldia, respondeu com uma pergunta que ecoaria através dos séculos como símbolo da indiferença humana: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Mas o Senhor não podia ser enganado. Ele disse a Caim: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. O julgamento de Deus sobre Caim foi severo, mas justo. A terra que Caim havia cultivado, agora se recusaria a dar-lhe seus frutos. Ele se tornaria um fugitivo e errante, carregando o peso de seu crime por toda a vida. Mesmo assim, em sua misericórdia, Deus colocou um sinal sobre Caim para que ninguém o matasse, dando-lhe a oportunidade de viver e, quem sabe, arrepender-se. Esta história, meus queridos ouvintes, nos ensina muitas lições importantes. Primeiro, ela nos mostra como o pecado, se não for confrontado e dominado, pode levar a consequências terríveis. O que começou como ciúme e inveja terminou em assassinato.
Isso nos lembra que devemos estar sempre vigilantes contra as tentações do pecado em nossas vidas. Em segundo lugar, a história de Caim e Abel nos fala sobre a importância de adorarmos a Deus com o coração correto. Não é apenas o que oferecemos que importa, mas como o oferecemos. Deus olha para o coração, para a atitude por trás de nossas ações. Devemos buscar agradar a Deus não apenas externamente, mas com sinceridade e devoção genuínas. Terceiro, esta narrativa nos lembra que somos, sim, responsáveis por nossos irmãos e irmãs. A pergunta de Caim, sou eu tutor de meu irmão? Deve ser respondida com um sonoro sim. Somos chamados a amar e cuidar uns dos outros, a sermos guardiões de nossos semelhantes. Quarto, vemos nesta história o contraste entre o caminho da fé e obediência, representado por Abel, e o caminho da rebeldia e do pecado, representado por Caim. Abel, embora tenha morrido, ainda fala por meio de sua fé, como nos lembra a carta aos Hebreus. Sua vida, embora curta, foi agradável a Deus e serve de exemplo para nós. Por fim, a história de Caim e Abel nos mostra que, mesmo diante do pecado mais horrível, a misericórdia de Deus ainda está presente. Mesmo ao pronunciar julgamento sobre Caim, Deus ainda o protegeu, dando-lhe a chance de viver e refletir sobre suas ações. Meus amados, que possamos aprender dessas lições. Que sejamos como Abel, oferecendo o melhor de nós a Deus, vivendo em fé e obediência. Que estejamos atentos às advertências do Senhor e dominemos o pecado antes que ele nos domine. Que cuidemos uns dos outros com amor fraternal, reconhecendo que somos, sim, guardiões de nossos irmãos. E, acima de tudo, que nunca nos esqueçamos da misericórdia de Deus. Mesmo quando pecamos, mesmo quando falhamos terrivelmente, Deus ainda nos ama e nos oferece a chance de arrependimento e redenção. Assim como o sangue de Abel clamava da terra, o sangue de nosso Messias derramado na cruz clama por nós, oferecendo perdão e vida eterna. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que viu o sangue de Abel e ouviu seu clamor, o Deus que nos ama apesar de nossas falhas, esteja com cada um de vocês. Que Ele nos guarde do pecado, nos ensine a amar uns aos e outros e nos conduza pelos caminhos da justiça e da paz. A partir de agora, meus queridos irmãos e irmãs, me despeço, aguardando que chegue a hora de nos reencontrarmos novamente para continuar contando as maravilhosas obras que nosso amado Pai, nosso Deus criou, e assim continuar narrando todas as lindas histórias que foram escritas na tapeçaria da criação. Obrigado pela maravilhosa companhia. Shalom. Olá pessoal, espero que estejam gostando das histórias do Evangelho que compartilhamos por aqui. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Toda semana embarcamos em uma nova viagem para descobrir mais sobre o verdadeiro Evangelho. E se você está gostando do nosso conteúdo, ajude nosso canal a crescer. Compartilhe os vídeos com seus amigos e familiares, deixe seu like e não se esqueça de comentar o que achou. Sua interação é muito importante para nós. Junte-se a nós nessa jornada de fé e aprendizado. Até a próxima!